decidi me tornar um político, né? Não foi uma decisão fácil. Pois é, imagina. Como que a sua família reagiu? De início eles foram resistentes, assim. O meu pai, há 30 anos atrás, ele tinha sido vereador e saiu puto. Porque tinha visto muita corrupção, um colega dele de vereança foi assassinado naquela época, é muito antigo. Caralho! Bom, ainda assim, bem que... Putz, eu ia você falar vai uma entrar na boa política cara, é muito ruim, você não vou deixar meu filho fazer isso, né? Aí eu bati o pé, insisti muito e tal, na época eu morava ainda com eles lá em Linhares, e aí eu fui candidato a vereador em Linhares, né? E perdi, graças a Deus. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu, foi ter perdido. Por que perder foi bom? É porque, primeiro que te ensina muito, né? Sim. Eu nunca tinha, apesar de ter ficado cego, assim, eu nunca tinha tido uma derrota grande na vida ainda. Isso aqui. E para além disso, assim, me deu a oportunidade de estudar, porque foi depois que eu fui candidato que eu decidi me preparar melhor para ir para a política. Porque eu pensei assim, cara, dá para fazer muita coisa na política, mas eu preciso estar preparado para isso, né? E foi aí que eu decidi fazer um mestrado. E eu fui fazer o meu mestrado em políticas públicas lá em Oxford, né, na Inglaterra. É fácil sim fazer um mestrado em Oxford? Não é fácil. Não. Mas o cara mas dá pra fazer. Engenheiro de quê? De produção? O cara é engenheiro de produção. Entendi. Tá tranquilo. Mas eu acho que é mais foda ainda. Tipo, no sentido, não é só porque ele é engenheiro que é fácil, entendeu? Não, mas acho que... Não é simples, como que você ganha mas dinheiro, foi... ganha dinheiro, engenheiro de produção. Pô, olha lá a cara dele lá. Mas foi experiência. Eu fui com bolsa, pô. Foi com bolsa? Fui com bolsa 100%. Como que funcionou? Como que você conseguiu ir pra Oxford? Como que foi a sua Quando eu oportunidade? fui, eu me apliquei, né, pro application, que eles chamam. Apliquei para várias universidades lá, inclusive, na Inglaterra. E aí eu me apliquei para bolsas da Tivlin, da Fundação Lehman, da Fundação Estudar. Legal. Eu acabei ganhando as 3 bolsas. Caralho! E aí eu tive que escolher uma só. Fiquei com a da Fundação Lehman, que era a melhor que tinha. E tinha mais conexão com o Brasil, e da Fundação Estudar também. E aí fui pra Oxford, fiquei lá. Foram 10 meses praticamente de curso, mais 2 de trabalho final. Mas lá mesmo foram 10 meses. Foi uma experiência incrível, assim. Minha turma tinha 113 pessoas de 64 países diferentes. Nossa, deve ser muito louco isso. Tinha gente, assim, o piorzinho lá era eu. E aí tinha, por exemplo, uma menina, a Brianna, que era dos Estados Unidos, ela tinha feito parte da negociação do acordo nuclear com o Irã. Caralho! Tinha um cara lá que era chefe de 200 mil policiais no Paquistão. Caralho! Assim, realmente o pior que sou eu. Então, caralho! E eu aprendi muito com meus colegas, assim. Inclusive mais do que com os professores. Caralho, porque cara. Esse ambiente que é criado nas transformador. universidades, essas universidades maiores, assim, mais antigas, é isso que é rico, assim, essa troca que você tem com as pessoas e tal. É isso que acaba fazendo você aprender muito. E foi sensacional, assim. Uma das coisas que mais me ajuda hoje na tomada de decisão política é a minha experiência lá em Oxford. Porra. Entendi. Foram 10 meses, então. Foram 10 meses. E aí você voltou pra cá? E aí virou deputado. Aí eu voltei pra cá, foi inclusive uma história meio maluca, assim. Eu fui pra lá já pensando em me candidatar, mas não tava certo. Aí eu tinha me juntado ao Movimento Acredito, né, que a Tabata teve aqui. Hoje nós somos super parceiros, temos um gabinete compartilhado, eu, ela e o senador Alessandro. Tu é o... porra! Eu sou o terceiro pilar que ela falou pra caralho. Eu, ela e o senador Alessandro, que temos um gabinete compartilhado pra gente compartilhar não só, né, pessoas, né, mas sim várias ideias que a gente compartilha, a gente consegue pensar junto e pensar melhor, inclusive. Entendi. Tem dado muito certo esse isso negócio. É muito... Eu acho isso muito louco, porque... bom, vê se eu tô errado. A Tabata e você pensam, pelo menos economicamente, bem diferente. Pensamos diferente, sim, com certeza. Isso é muito foda. Mas isso é que é importante. Não adianta só pensar igual, assim. Eu e a Tabata pensar pensamos igual diferentes. É uma merda. Eu e o Alessandro pensamos diferente, mas a gente compartilha alguns valores e tem coisas que a gente pensa muito parecido. Nessas coisas, a gente senta junto e constrói projetos super legais, assim. A gente, em 2019, por exemplo, foi por conta do Gabinete Compartilhado, tem pessoas incríveis nele, inclusive, que a gente conseguiu lançar a Agenda de Desenvolvimento Social, que eram 5 pilares, que só não foi tocado para frente porque a pandemia atropelou tudo. Né? Mas várias das ideias que a gente colocou lá na Agenda de Desenvolvimento Social estão sendo rediscutidas hoje, agora na retomada da pandemia. Então, assim, o Gabinete Compartilhado é uma das coisas que mais tem feito a gente dar certo, assim, maneiro. no Congresso.
Maneiro pra caralho. Mas como é que foi essa campanha pra se tornar deputado foi diferente em que sentido? Porque é o seguinte, eu tava na Inglaterra. Sim. Que Essa é a diferença. Normalmente as pessoas decidem tipo um ano antes e começam a trabalhar, articular com apoiadores, um ano antes já. Então tu tá falando que 17 tu tava na Inglaterra. Eu fui pra lá em setembro de 2017. E eu tinha acabado de entrar no Acredito e tinha acabado de ir para a Inglaterra. Entendi. Aí, como é que eu vou fazer uma campanha? E aí, o que aconteceu, assim? Eu fui selecionado também para a primeira turma do Renova BR, né, que é uma instituição, uma escola de política idealizada pelo Edu Mufarrege, que inclusive me ensinou demais o Renova. Eu fui selecionado e falei assim, pô, então agora nós vamos mesmo, que eu já estou no Acredito. Fui selecionado pelo Renova, agora vamos fazer essa campanha acontecer. Só que eu estava da Inglaterra, né? Então não tinha como eu andar na rua, conversar com as pessoas, etc. Eu comecei a fazer alguns vídeos no meu Facebook, Instagram, etc. Mas nada que deu muito certo. E logo quando eu voltei era dia 25 de junho de 2018. Isso 3 meses antes do dia das eleições. Aí eu chamei a Ingrid, que inclusive está aqui, que é minha chefe de gabinete, e ela que tocou a campanha, a gente montou do zero desde o dia 25 de junho toda a campanha. Assim, foi uma loucura. Eu fui pro hospital 3 vezes de cansaço durante a campanha. Caralho. 3 vezes. Pra tomar soro, porque eu tava estafado, eu desmaiava e tal. Então, assim, porque de fato campanha não é um negócio simples não de fazer. Ainda mais do jeito que a gente queria fazer, que era um jeito que a gente acha mais correto. Né? Que foi como? Primeiro que a gente não comprava voto, tem muita gente que compra voto ainda. Segundo que a gente tinha uma base de voluntários gigantesca, né? A gente tinha 2.300 voluntários na nossa campanha, né? E muita coisa em rede social. Então eu viajei demais, andei demais e foi super difícil, mas valeu super a pena. Fui o segundo mais votado do estado, né? Uma das grandes surpresas ali do Espírito Santo. E o que esses colaboradores ficavam fazendo? Eles iam nas casas das pessoas e... O que a gente fazia, assim? Eu, obviamente, tive uma sessão com eles, né? De eu me explicar quem eu sou, o que eu defendia. A gente separou toda a nossa narrativa, né? E os voluntários, de fato, eles tinham a função de conquistar mais gente. Era uma espécie de vendedores, assim, né? Pode crer. Então, só que tem uma diferença, assim, normalmente, nas campanhas, os políticos, eles pagam um monte de gente para ser panfleteiro, né? E entregar aquele monte de santinho. Primeiro que eu não tinha santinho, eu não gosto de santinho, eu acho que só suja a cidade e não resolve nada para ninguém. A gente tinha uns caderninhos, assim, com todas as propostas, a minha história, etc. E a diferença é que é o seguinte, os panfleteiros, normalmente, eles nem sabem quem que é o cara. Eu conheci todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente. E tive um tempo com elas para, né, dedicar, de fato, as pessoas entenderem o que era que elas estavam defendendo e o que era que a gente ia defender uma vez que estava no Congresso, né, que era baseado em eficiência de governo, educação e desenvolvimento econômico. Eram esses os 3 grandes pilares assim, da nossa campanha e são os do nosso mandato. Então foi aí uma luta muito grande ao longo desses meses aí de campanha.